O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou envolvido em uma pequena polêmica que mexeu com o mercado financeiro. Ele disse que está confortável com o modelo atual de regras do arcabouço fiscal. O repórter André Anelli chega com todas as informações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a arquitetura do marco fiscal, que regulamenta a relação entre receitas e despesas do governo federal, foi muito bem vista por especialistas. Haddad disse ter conversado com representantes do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e com agências de risco, e todos consideraram o arcabouço fiscal robusto. A meta de resultado primário de 2024 era de 0% do PIB, o Produto Interno Bruto, o que significa manter equilibradas as receitas e as despesas. O governo federal teve déficit primário de 11 bilhões de reais no ano passado, mas, como a tolerância está dentro do intervalo que era de 0,25 ponto percentual do PIB de saldo negativo, a meta foi cumprida. O crescimento das despesas é limitado a um intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação. E Haddad avaliou que as metas funcionam, mas podem ser ajustadas. Do ponto de vista da arquitetura, que é regra de gasto e meta de primário, eu acho que o arcabouço funciona. Mas qual é a meta de primário? Qual é a meta? Entendeu? Qual é o parâmetro de gasto? Isso você pode ajustar. Não tem problema, você não vai estar ferindo o princípio geral. Então, um é um problema de arquitetura, outro é de engenharia. Aí tem uma outra dimensão, que é o que nós fizemos no ano passado. Nós vimos que algumas despesas estavam saindo do controle e trouxemos para dentro do arcabouço. E isso fortalece tanto os parâmetros quanto a arquitetura. As declarações foram dadas durante participação no evento Rumos 2025, promovido pelo jornal Valor Econômico. Logo depois desse discurso, Haddad precisou ir às redes sociais para explicar o que tinha dito. Ele afirmou que os atuais parâmetros do arcabouço fiscal são confortáveis e que defende reforçá-los com medidas como as do ano passado, se referindo ao pacote de corte de gastos. Por fim, o ministro garantiu que continua defendendo o cumprimento das metas que foram estabelecidas pelo atual governo. A expectativa para 2025 é de um superávit na casa dos 11 bilhões de reais, o que colocaria o governo dentro do intervalo da meta do arcabouço fiscal novamente. Apesar das explicações, a fala do ministro provocou alvoroço no início das negociações no mercado financeiro nesta segunda-feira. O dólar chegou a R$ 5,77 por volta das 9h45 e desacelerou após a postagem de Haddad, mas mesmo assim fechou em alta de 0,6%, cotado a R$ 5,75. De Brasília, André Anelli. Josualdo aqui com a gente para comentar. Josualdo, o ministro da Fazenda, ele reforçou esse compromisso de persistir aí com as metas. Só que ele disse também, vou abrir uma aspas aqui, a visão dele em relação aos juros do país, ultra restritiva, e que ele vai cumprir o papel de controlar a inflação e esfriar a economia. O Haddad está no papel dele, né? Está fazendo a propaganda do governo e, na teoria, ele apresenta esses dados como sendo como o governo estando no caminho correto da economia. Falta combinar com o mercado. O mercado não tem acreditado nas falas do governo e também nas falas do Haddad, sobretudo pelo histórico. O histórico de descontrole das contas, de não respeito ao arcabouço fiscal. E quando nós pensamos em organizar as contas brasileiras, vamos trazer um dado aqui importante. Desde que o Galípolo assumiu o Banco Central, os juros têm aumentado cada vez mais, a taxa Selic tem aumentado cada vez mais. E o governo agora não pode reclamar que o Campos Neto tinha sido nomeado, o antigo presidente do Banco Central, pelo governo da oposição, pelo governo anterior. Não há o que se reclamar. E a cada ponto que aumenta a taxa Selic, o endividamento brasileiro cresce 50 bilhões de reais. O arcabouço todo era para economizar 70. E só nesses 3% de aumento da Selic, o endividamento veio para 150 bilhões a mais. Então está muito o que se fazer. Esses discursos do Haddad, embora pareçam palatáveis, é um aceno para o mercado, sim, não tem convencido. Tanto assim que o dólar continua a variar, e a variar para cima, exatamente pelo
desconhecimento do mercado sobre as políticas efetivas a serem trazidas pelo governo e, sobretudo, pela não crença da efetividade dessas políticas.